Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Como sempre, é um prazer imenso para a gente. É muito importante ter você acompanhando o nosso programa aí da sua casa. Já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre um projeto de lei que pretende afrouxar as proibições do uso de agrotóxicos nas plantações brasileiras. E a gente vai discutir sobre essa medida, apresentar os riscos da liberação dos agrotóxicos. Bom, agora eu apresento para vocês as debatedoras do nosso programa de hoje. A gente recebe a diretora-geral do Grupo Sircom, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Janaína. Está estreando aí como debatedora na mesa de debates, né? Nossa convidada da Fundação. Então, a gente fica muito feliz aí das pessoas aceitarem para colaborar com a gente, né, Caio? Muito obrigada de público. E para você, telespectador, né? Que está sempre fiel à nossa audiência da TVE. A gente fica muito feliz e gosta sempre de passar aquele recadinho. Não esqueça de fazer a sua matrícula no Colégio Pio XII, agora em julho, porque realmente nós estamos aí com desconto, fazendo aquela oferta mesmo da educação para que dê a oportunidade às pessoas, para que eles tenham o seu diploma, para que eles tenham a sua profissão e, com isso, eles possam vencer na vida. Porque a gente não pode, cara, esperar, né, de poder público, de poder da prefeitura. Não pode, entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Né? Deus falou, faz sua parte que eu te ajudo. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos procurar uma escola tradicional, 50 anos no mercado, nós estamos aí para mostrar que realmente, né, o sonho do Josino com o da Jane foi realmente realizado e de termos, né, hoje uma média de mais de 30 mil profissionais lançados no mercado nesses 50 anos. Então, vale a pena procurar o Colégio Pio XII e fazer a sua proposta de ensino, de estudo, porque lá o ensino realmente vale a pena. Um bom dia para todos e venha estudar conosco para ver a diferença que vai fazer na sua profissão, com certeza. Muito obrigada, bem. Caio. Bom dia, obrigado. Obrigada. Bom dia, Janaína, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, doutora Alice, doutora Jane, Carlos Eduardo. Bom dia, telespectadores. Muito feliz de estar aqui hoje com a doutora Jane, em sinergia, inclusive, né? Combinamos, depois a gente liga, combina para o próximo. E eu também fiz parte do Colégio Pio XII. A minha carreira começou no Colégio Pio XII. Então, eu também, vamos embora, gente, vamos fazer matrícula, vamos estudar nesse colégio, porque vale a pena. Eu sou quem eu sou hoje, graças à formação do Colégio Pio XII. Muito obrigada. Muito tá vendo? Ó, tá vendo? Depois eu não tinha nada combinado, só a cor. Mesmo assim, nem a cor estava combinada, né? Então, é isso que eu te falo, né? Vale a pena. E realmente a Janaína é uma grande profissional, é muito, né, uma profissional muito ética. Então, isso é que é bom, porque lá no colégio você não aprende só o ensino, não. Você aprende também a ser honesto, ser correto, ser ético. Isso vale a pena, né? Então, é por aí. Verdade. Bom, agora, antes de dar prosseguimento ao nosso programa de hoje, eu vou ler para vocês algumas das manchetes do Diário Regional da edição de hoje. O Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga já começa nesse domingo. Tem também uma pesquisa que aponta o número de portabilidade telefônica que já ultrapassa 3 milhões de pessoas só no primeiro semestre desse ano. E também hoje será lançado o segundo edital de reclassificação do SISU, então fique atento para ver esse edital. Agora sim, a gente dá prosseguimento ao nosso programa. Eu apresento os convidados da mesa de debates de hoje. A gente recebe a nutróloga Alice Amaral. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectador. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Adoro encontrar com a Jane. Aqui eu me sinto em casa, já desde a época do Josino. Ele sempre apoiou as nossas ideias, os nossos projetos. Então, realmente, obrigado por esse espaço que vocês abrem para a gente tentar divulgar o nosso trabalho e, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida de quem está nos ouvindo. Prazer nosso te receber. Eu fico muito feliz quando você está aqui, que é uma oportunidade para a gente aprender muito. Imagina, sou sua fã, você sabe. Então hoje é uma mesa de amigos, né? Com certeza. Daqui a pouco traz um suco, né? Aí bate papo mesmo, né? Vamos embora.
Olha, e a gente apresenta também o presidente do Mogico, Carlos Eduardo Rezende Werner. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aí, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante aí hoje sobre orgânico, sobre essa PL aí do veneno e debater esse tema tão importante para a nossa sociedade. Necessário, né, que a população tome conhecimento sobre essa iniciativa. E sobre o trabalho de vocês também, que é muito bonito. Isso. Como que é? Serviço de utilidade pública. Com certeza, né? com Eu estou certeza. aqui impressionada com tudo que eu aprendi aqui, lendo aqui, para a gente poder conversar hoje. Mas o objetivo da mesa de debate é passar realmente dar um recado para a comunidade, dar um recado para a população, alertar, entre aspas, né, os riscos, né, os problemas e a maneira com que a pessoa pode realmente utilizar e modificar a sua vida. Porque isso depende, tá, doutora Alice, aqui, nós comentávamos em off, a gente tem que ter uma mudança de vida, porque é muito fácil você ficar de prato na mão ou de mão aberta, esperando que caia alguma coisa do céu. Do céu não vai cair nada, só chuva. Por essa PL vai cair muito alimento com agrotóxico, né? Muito. Bom, eu já falei para vocês no início do nosso programa de hoje sobre as manchetes do Diário Regional. Você pode ter mais acesso a essas e outras informações pelo nosso site ou através do celular, muito fácil, gratuito. Bom, o Brasil já é conhecido por ser um país bastante permissivo com relação ao uso dos agrotóxicos. Aqui são permitidos o uso de substâncias proibidas em vários lugares do mundo pelo risco à saúde da população. Hoje a gente conversa sobre um projeto de lei 6.299/02, apelidada como a PL do veneno, por diversas organizações e ativistas. Bom, vou começar a conversar com o Carlos. Carlos, eu queria que você explicasse para a gente e para o pessoal de casa, até agora, o que tem sido essa PL? Então, a gente tem estudado isso porque envolve diretamente o tema do orgânico, né? Algumas questões preocupam muito, porque aqui eu fiquei mais assustado que eles estão querendo agora que só o Ministério da Agricultura que libere alguns agrotóxicos, né? Porque hoje tem que passar isso pela Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, e antes o Ministério da Saúde ele entrava nisso também. Então, eles tiram o Ministério da Saúde, tiram o Meio Ambiente, tiram a Anvisa. Só quem vai decidir é o maior interessado, que é o Ministério da Agricultura. E aí isso vira um conflito de interesses, né? Porque justamente quem quer que, né, se produza mais em larga escala, quem precisa... O comentário foi, assim como nós, seres humanos, precisamos de remédio, as plantas também. Então, eu achei isso extremamente absurdo e... Mas esse comentário é interessante porque agora uma das maiores produtoras, né, de agrotóxicos, que é a Monsanto, foi comprada a Bayer comprou ela, que é a maior produtora de medicamento. Né? Então eles vão, envenenam a gente, né, adoecem a gente e vendem o remédio para a gente. Então ali é uma roda, um ciclo. Torna-se um ciclo vicioso. Né? Agora eles esquecem que realmente a nutrição da planta ou de qualquer coisa que você joga na terra, de qualquer semente que você joga na terra, é a própria terra. Na própria terra, ela já tem tudo isso, todos os nutrientes que a gente precisa. A gente, como humanidade, estamos assim, até aqui, né? A gente vê sempre produzimos de forma orgânica e chegamos como sociedade até aqui. Então, assim, eu não sei se sabem também, mas os agrotóxicos eles surgiram como uma arma química, né? Surgiu na guerra do Vietnã como uma arma química para acabar com a plantação de arroz dos vietnamitas lá, e aí acabou a guerra, o que eles vão fazer com aquilo? Inclusive, essa substância que era utilizada ainda é aprovada no Brasil. Né? Mas aqui no Brasil, assim, dos 50 mais utilizados, 20 já foram proibidos na Europa. Né? Então, não serve para o europeu, mas serve para o brasileiro. E eles produzem O nosso corpo é diferente do europeu. Para ele é veneno e para a gente não. A gente pode usar à vontade, alimentar nossas crianças com isso. E aí, esse negócio assim, do mesmo jeito que nós precisamos de remédio, as plantas precisam de remédio, eu acho que não precisa de remédio, a gente precisa de nutrição. Porque se você nutrir seu organismo, você com certeza não vai precisar usar remédio nenhum. Você vai usar remédio se você não se alimentar bem, se você ficar com alguma deficiência. Óbvio, né? E aí, lógico, vão te dar um alimento altamente contaminado, cheio de substâncias altamente nocivas para o nosso organismo. Lógico, aí você vai adoecer e vai necessitar... E além de fazer os efeitos colaterais. E você não vai precisar de um remédio, não, porque ninguém toma um remédio. Aí você vai tomar uns 5
pelo menos para começar, né? E aí você toma um, prejudica outra coisa, e aí a gente se pergunta, né? É um somatório. O ser humano, ele vive de apagar incêndio. A gente precisa mudar a mentalidade. A gente tem que fazer uma alimentação preventiva. A nutrição, tudo tem que ser prevenção. Você viu quantos adeptos você já tem aqui, né? Você está feito, né? Não, a ideia é que a gente justamente vá, porque realmente é um tema que, assim, falta muita informação, né? Então a gente vê que um tema que é tão importante, que a gente todo dia, o tempo todo, está comendo, né? É verdade. E a gente não discute sobre isso. Ninguém sabe o que é agrotóxico, né? Os próprios agricultores que estão lá chamam de remédio. Vou jogar um remédio. O nome já fala, né? Agrotóxico. Agro do grego, campo, tóxico, veneno. Eles querem mudar. Agora vai ser defensivo fitossanitário. Que eles falam, gente, defensivo fitossanitário. Eu vou colocar um pouquinho na minha salada, porque lá tá pouco, né? Dá vontade. Esse nome bonito, né? Nome bonito, a vantagem de você consumir em larga escala, É verdade. né? Então, até isso eles querem fazer. Eles querem mudar o nome do veneno. O problema maior do orgânico, que assim as pessoas acham, é que o orgânico fica feio. A folha da alface não é tão bonita igual quando tem o veneno. É porque não compraram da pessoa errada, então. Porque, ó, a alface que a gente produz é alface grande, esse é mito, que o orgânico é pequeno, é feio. A gente parte do princípio da terra, é o organismo, né? Nós somos organismos. A terra também, a gente não sabe, mas num metro quadrado de terra tem mais vida do que no planeta inteiro, né? Então a gente pega a terra, acho que é só uma coisa. Não, mas aquilo ali é vida, tem muitas bactérias, fungos, né? É uma microbiologia ali, que é isso que a gente tem que preservar. Então quando a gente joga o veneno ali, o que a gente faz? A gente mata isso tudo. Né? Aí mata isso, a terra fica fraca, o que você tem que fazer? Vão jogar adubo, vão jogar não sei o que. E aí vai associando, né? Vai associando. Então, assim, dentro desse pacote do medicamento também, tem um pacote tecnológico do agronegócio que é o seguinte, a semente transgênica, que o transgênico também é uma coisa muito séria, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a semente transgênica é o cruzamento entre bactéria e um milho, ou uma soja. Né? Eles descobriram uma bactéria que é resistente ao Roundup, que é o mata-mato. Então cruzaram um milho com uma bactéria. É a mesma coisa que você cruzar elefante com cachorro. O que sai disso, né? Então, é um mutante. Então é uma mutação. Já tem pesquisa na França que eles tiveram que fazer isso escondido, porque se faz divulgado, eles dão um jeito de embarrear de longo prazo, né? E quem consome os ratos, assim, se eu não me engano, foram 3 anos cheios de tumores, porque não, né, a gente não tem. Os estudos que eles fazem sobre transgênico é de 6 meses, 1 ano. E os impactos do consumo a gente vai ver em 10, 20, 30 anos. Não é uma coisa que você comeu agrotóxico ou transgênico, amanhã você está no hospital, né? Então é uma coisa que a gente... Mas assim, a própria ONU falou que nós temos cerca de 200 mil mortes por ano por intoxicação aguda devido ao uso de agrotóxicos. Isso é agudo. E a coisa aguda é fácil de você diagnosticar. Mas o grande problema é o crônico, que é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Aí aumenta a incidência de determinados... É o veneno em dose homeopática. Em dose homeopática, mas que está envenenando. Porque, e aí você vê, aumenta o número de várias doenças, como câncer. Câncer hoje, gente, é pior do que gripe. Todo mundo tem câncer. Antigamente, uma pessoa tinha câncer, falava, nossa, fulano está com câncer de mama. Hoje não, hoje é comum. Igual eu estou com câncer, legal, fulano também está. Né? Virou comum. E por que isso? Está muito ligado à alimentação. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vale a pena investir em orgânico? Claro. Se você tiver que pagar um pouquinho mais caro, esse pouquinho mais caro você vai economizar com qualidade de vida e vai economizar com remédio. O nosso objetivo é esse, né? Bom, já deu para perceber a forte influência dessas substâncias na nossa saúde, no nosso dia a dia, também no meio ambiente. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Nós já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Carlos, a gente começou falando sobre a PL do veneno, né? E como que ela pretende ampliar a aplicação de agrotóxicos nas nossas comidas. E, em contrapartida, tem um projeto também que tenta restringir a venda dos produtos orgânicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que vai afetar vocês que trabalham diretamente com a venda desse produto. Isso aí, a gente, quando trabalha com orgânico, a gente tem 2 formas de certificar a nossa produção. Porque tem isso também, né? Quem joga veneno pode jogar o veneno lá tranquilo. A gente que faz natural tem que passar por uma série de processos para provar que a gente está fazendo certo, né? Mas, assim, o Brasil é pioneiro assim, na certificação participativa.
né, que é uma forma dos próprios agricultores se autocertificarem. Então, a gente tem a possibilidade dessa certificação participativa ou por auditoria, que o produtor vai, paga uma empresa e tem o seu selo de orgânico. E dentro da certificação participativa, a gente também tem 2 formas de fazer ela. Uma é a que a gente ganha o selo, então a associação ela vai se cadastrar no Ministério da Agricultura como uma OPAC e vai fazer essa certificação participativa ali dentro para a gente conseguir essa certificação. E tem uma que é mais simples, que você tendo 3 produtores, eles já podem fazer essa certificação, só que ele não ganha o selo. Ele pode fazer venda direta. Nessa venda direta hoje pode ser para o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele pode fazer essa venda direta para esses programas institucionais, o PAA. E quem fiscaliza? É o Ministério. É o Ministério da Agricultura que fiscaliza isso. Mas os produtores se autofiscalizam. Então, assim, se um foi lá e fez uma coisa errada, todos pagam. Na certificação participativa é assim. Por isso que todos tentam ali fazer a coisa certa. Porque se um fizer errado, prejudica o grupo todo. Mas essa venda direta, ela ser restrita ao pequeno produtor, né? Pelo que eu vi, é o pequeno produtor que pode vender direto. Até agora é vendido no supermercado, vocês podem revender. Mas esse é o detalhe. Então, a OCS, quando a gente fala de OCS, ela só pode produtor familiar, que tem a DAP, que é a Declaração de Aptidão Pronaf, que é o que regulamenta o produtor familiar, o agricultor familiar. Então, o que essa PL está fazendo, e ela surgiu porque passou uma reportagem na televisão, que numa feira lá, o cara estava vendendo um produto, buscando no Ceasa, que não era orgânico, vendendo na feira orgânica. Só que o que aconteceu foi que os produtores já estavam vendo isso, denunciaram, entendeu? Aí fizeram uma investigação e realmente... e aí a televisão fez um boom, tipo assim, e ficou uma coisa como se assim, as feiras orgânicas, né? Será que é orgânico mesmo e tal? Mas assim, a fiscalização funcionou, né? Os produtores que tinham que se autofiscalizar, fiscalizaram e funcionou. E aí um deputado vendo isso, chegou e falou assim, opa, então vamos dar uma... Né? Vamos entrar nessa, porque isso dá voto. E vamos tentar também ser mais rigorosos, claro. Né? Eles estão ali, cada um na sua... E vamos tentar ser mais rigorosos. Só que nessa, não conhecendo o texto, não conhecendo a fundo o tema, acabou fazendo um texto que assim, restringe de uma maneira que assim, ele coloca lá, agricultor familiar, só que vai poder vender. E aí, assim, existem pequenos produtores familiares que eles não têm essa DAP, essa declaração de aptidão, né, de agricultor familiar. Ele não poderia vender na feira, né, só poderia quem tem a DAP. Coloca lá também que você só pode fazer venda ou em feiras ou particular, né, na sua propriedade. Então, você não pode fazer entrega de cestas. Então, esse produtor de OCS, ele poderia, né, divulgar na internet, você quer comprar toda semana uma cesta de orgânico, ele te entrega. O objetivo é dificultar ao máximo. Quanto mais dificultar, que a população, de modo geral, tenha acesso a um alimento de qualidade, melhor. É isso que a gente vê. E quando, na verdade, ia ser o contrário. O governo ele tinha que incentivar essa agricultura familiar, essa produção de orgânico, e não faz. Além de não fazer... Além de não ajudar, ele atrapalha. Sempre que puder, ele está atrapalhando. Não, e o bom é o seguinte, prender o trabalhador do campo no campo. Não é prender, não. Ele ter aptidões para poder ficar lá. Porque não há motivo de ficar na roça. Né? A gente nasceu em roça, a gente sabe como é que é roça. Né? Comer, beber e dormir, olhar o tempo maravilhoso, é uma delícia, né? Mas viver com a natureza, respirando, aquela coisa toda, é lindo, é uma delícia. Mas acontece o seguinte, para a pessoa que fica ali no dia a dia, se ele não tiver um atrativo, não tiver uma motivação, não tiver um incentivo, né? Eu vejo que realmente não há porquê de ficar lá. Às vezes vai ficar na rua, vai dormir na rua. Às vezes tem mais apoio do que você ficar lá na roça. E é um empreendimento, é um negócio. Então, assim, quando sai um projeto desse, está atrapalhando um negócio, está atrapalhando geração de emprego. Exatamente. Agronegócio. Exatamente. Não só isso, porque a vida inteira... a vida inteira eles estão vindo, pesquisando, trabalhando, plantando, igual ele falou, 1 metro de terra, né, tem mais nutrientes, vida, né, mais vida do que
Né? Olha que maravilha, gente, se descobrisse que eu sei que tem aí 2, 3 metros de terra plantar. E no Brasil, eu não sei se é só no Brasil, mas pelo menos eu sou brasileira, de corpo e alma, eu vejo o seguinte, no Brasil, tudo que você plantar dá. Eu joguei uma semente agora de abacate... Agora já não tá mais assim, porque eles acabaram com a terra, né? Então você chega lá, já tá tudo assim, tá aquela coisa estéril, né? Mas assim, terra que você vê, aquelas terras de roça antiga, pessoal largada lá, dá tudo. Mas eu vou ser otimista. Muito, né? Esse movimento ele tá tomando força. Cada dia mais eu venho ouvindo a respeito dos alimentos orgânicos, das feiras que estão aumentando o número. A gente não pode desistir. Tem que continuar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, persistindo. É saúde, é vida. A gente, assim, até voltando ali, aquela dificuldade, né, a gente justamente entende isso, porque a grande dificuldade, assim, produtor sendo convencional ou não, a nossa cidade já não tem uma aptidão agrícola, né, a gente tem uma bacia leiteira, mas que, assim, os produtores também passam muita dificuldade, o leite a 90 centavos lá, e também não encontram uma estrutura, né, que seja viável, apoio, política pública, nada disso. Então, assim, a gente já sente, assim, a nossa região da Zona da Mata hoje já é a segunda mais pobre, né, de DH e tudo, do estado, e a gente tem uma zona rural imensa. O nosso consumo aqui em Juiz de Fora, a verdura vem tudo lá de Teresópolis, Nova Friburgo, Barbacena, a gente não produz nada aqui. Juiz de Fora, a zona rural não representa nem 1% do PIB da cidade. Né? Então, a gente com uma zona rural tão grande, como que a gente tem um número assim tão baixo? Né? E aí a gente realmente enxerga a agroecologia, a agricultura orgânica, como uma maneira de retornar essa cultura campesina, né? De uma coisa que motive os jovens a querer ter orgulho de estar na roça, né? A gente trabalha com educação também de jovens e crianças nesse sentido, né? Da gente incentivar eles, mostrar que assim, não é vergonha de pegar na enxada, né? E é isso que é interessante. É terapêutico, exatamente. Mas assim, a cultura da cidade já está pedindo tanto isso que isso está acontecendo. Porque na hora que um jovem chega e diz assim, eu estou trabalhando com orgânico, você fala, olha que legal e tal. Então é uma coisa que assim, é cultural, né? Porque a vida da roça, eles são criados assim, meu filho vai estudar na cidade, vai para a cidade, porque a vida na roça não é vida. Né? Então, assim, porque a vida na roça realmente sempre teve esse estigma, né? De ser uma vida muito sofrida, de ser uma coisa ali. Então, da gente trazer esse valor, né? Dessa produção do alimento, eu acho que a agroecologia traz isso, porque você está trabalhando com a vida, né? Você está trabalhando ali, regenerando a vida, regenerando o solo, você vendendo uma coisa para a pessoa, assim, que é cura. Tem gente que está fazendo tratamento de câncer e que só vai comer produto orgânico, né? Então, você está vendendo uma coisa que, além de alimentar, ela cura também. Então, é gratificante para quem trabalha, a gente sente que assim, tem crescido muito por conta disso. Eu acho que é interessante assim, a gente pensar no consumidor, né? Que o consumidor ele tem um papel, ele tem um poder que ele não sabe. Né? Muitos produtores estão buscando capacitação em orgânico, porque a pessoa vai comprar na banca e diz, é orgânico? Não, então né? vai procurando, e aí a pessoa, opa, esse negócio de orgânico, deixa eu ver como é que porque... Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação dessas substâncias com a saúde. Eu vi uma pesquisa que listava diferentes tipos de alimento e o morango, por exemplo. 98% dos morangos pesquisados continham mais de 50 substâncias tóxicas. E essas substâncias, quando ingeridas, elas não são absorvidas, elas ficam no organismo. Como que acontece? Exatamente. Morango, pimentão, tomate, coisas que assim, abacaxi, coisas que a gente faz uso no dia a dia e que a gente orienta os nossos pacientes. A gente fala, olha, não vão comer nada industrializado, porque tem conservante, tem corante, não tome suco de caixinha. Às vezes um suco de abacaxi de caixinha, o abacaxi nem passou lá perto, vão comer o abacaxi. Aí o paciente ele compra a ideia, vai, compra o abacaxi, e o abacaxi tem o quê? Agrotóxico. Né? Então você fica muito sem opção. O que você vai escolher, o que você vai comer, como é que você vai alimentar a sua família. Essas substâncias são veneno. O nome já fala, agrotóxico é veneno. Nós estamos nos envenenando. E acho que a gente tem, agora, esse ano, então, a gente tem um grande poder, é o voto. A gente tem que escolher quem que a gente vai colocar lá para decidir a nossa vida, decidir o nosso destino, decidir o que a gente vai comer, né? Porque a gente não pode
ficar passivo. Não adianta a gente ficar só reclamando de braços cruzados dentro de casa, porque a gente não vai fazer nada. Então, se eu estou insatisfeita, eu vou me fazer ouvir, eu vou botar a minha voz no trombone, vou botar a boca no trombone e eu vou reclamar. Se todos nós nos unirmos, nós juntos somos muito mais fortes, a gente consegue mudar o mundo. A gente consegue. Se você for comprar um alimento e se ele não for orgânico, não compra, investe um pouquinho mais, vão apoiar as pessoas que querem melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Eu acho que vale a pena. E por isso que eu sou muito agradecida à mesa de debate, que sempre abre espaço para a gente fazer essas reivindicações, para a gente levantar essas questões, para a gente conscientizar a população. Tem uma pesquisa que foi lançada esse mês pelo Ministério da Saúde, mostrando que de cada 10 brasileiros, 7 já está preocupado com os alimentos que vão consumir. E eles listaram os 18 alimentos mais nocivos à nossa saúde e o refrigerante é o campeão deles. Então, hoje em dia, antigamente a gente tomava refrigerante achando que era bacana, igual antigamente a gente fumava achando que ia ter sucesso, charme. Era né? charme. Então, hoje não. Hoje a gente já tem consciência que você está tomando refrigerante, mas que aquilo nem é alimento, tá, gente? Aquilo é produto alimentício, tem uma diferença muito grande. O que é alimento? Alimento é comida de verdade, tá? E produto alimentício é aquilo que vem dentro de saquinho, de latinha, de embalagem, isso é produto alimentício. Então, as pessoas já fazem uso do produto alimentício, mas com a consciência que vai pagar uma fatura no final do mês. Resta saber se está a fim de encarar. Eu sou medrosa, cara, eu tenho o maior medão de adoecer, então eu não vou comer esse negócio. E eu espero que o resto das pessoas que estão me ouvindo também sejam medrosas e tenham, poxa, eu vou comer isso aqui. Se você tem uma Ferrari, meu amigo, você não põe qualquer gasolina lá. Agora, o seu corpo, que é a Ferrari mais importante, como é que é? Lamborghini? Uma Lamborghini? Uma Lamborghini. Você vai colocar aquela coisinha, sabe? Aquele salgadinho frito do botequim da esquina, que você sabe lá como é que foi feito. Não vai não. Você tem que selecionar. E você tem o poder de decisão. Então, a gente tem que se conscientizar mais, né, cara? Doutora Alice, eu escuto as pessoas falando, não, eu compro esse aqui mesmo, porque eu lavo ali, lavo com água, coloco na água sanitária e deixo ali. Isso não adianta nada, não é? Não adianta absolutamente. Podemos conversar sobre isso daqui a pouquinho? Claro. A gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa de hoje. Janaína, eu tive que te interromper, me perdoe. Mãe, que isso. No final do último bloco você estava perguntando. Coitada, ela está começando, vai com calma. Vou com calma. Eu já estou à vontade, como se eu estivesse em casa. Não pode tirar roupa, não, tá? É a única coisa. Não, de jeito nenhum. A única coisa que a gente fica à vontade é não tirar a roupa. Às vezes falta um pouco de paciência para quem está começando. Sabe? Vocês estão sendo extremamente bondosos comigo, eu tenho só que agradecer. Mas vamos lá. Você também está indo muito bem, tá? Muito obrigada. Tá Muito ótimo, obrigado. isso mesmo. Mas vamos lá, a pergunta era com relação a lavar esses alimentos que a gente compra, né, deliberadamente, sem ser orgânico. Isso não adianta absolutamente nada, não é isso? Tem uma dica que a gente costuma dar para os nossos pacientes. Você vai pegar solução de iodo a 2%, 5 ml, que é uma colherzinha de chá, e vai colocar em 1 litro de água e deixa 1 hora de molho no escuro. Isso minimiza um pouco, não faz com que o alimento fique orgânico, não, tá? Isso não vai deixar ele orgânico, não. Mas, pelo menos, diminui um pouquinho a quantidade de agrotóxicos nesse alimento. Mas nada substitui o orgânico, porque o orgânico, ele além de não trazer esses agrotóxicos, ele traz nutrientes que são fundamentais para o meu metabolismo sobreviver. A doutora Alice sempre dá receita. Doutora Alice, mas aí ensina direito. Vamos embora. Colocou essa solução, certo? Fez essa solução. Ela pode, por exemplo, colocar um morango nessa solução? Deve. Aí você vai colocar. O abacaxi nessa você vai solução? colocar. Aí você vai ter, o abacaxi você vai ter que colocar uma quantidade um pouquinho maior. Né? Sim, Dependendo do abacaxi. Taca numa banheira, Mas aí você coloca os legumes, as verduras, as frutas, o que você for consumir, você coloca nessa solução 1 hora. E tem que ser no escuro, porque o iodo ele precisa estar no escuro para se tornar ativo. Mas então, se botar com um vidro escuro também não resolve, não?
Se não passar a luz, resolve. Sim. Mas eu sempre sugiro, coloque dentro do forno, ou naquele armário ali debaixo da pia, na cozinha. Todo mundo tem um escurinho, um cantinho para esconder isso. O problema disso é que a planta absorve. Fica a receita, mas tira ali o excesso, porque muitas vezes a pessoa faz assim também. Uns 5 dias antes de eu vender, jogam um monte de coisa lá para dar uma... Aí você tira esse excesso ali da casca e tal, mas o problema todo nada esse substitui. Isso é só uma dica que a gente dá para minimizar o problema, mas não é a solução. Mas o certo é comprar o orgânico. O certo é você comprar um alimento que vai trazer nutrientes para você manter a saúde. Porque quem não investe em saúde, Jane, vai gastar tempo tratando a doença. Não tem como. Isso aí eu achei ótimo essa frase. Aí o pessoal fala assim, ótimo. gente, eu vou perder tempo com isso, vou perder tempo indo na feirinha. Não é perder tempo. Você vai estar investindo tempo. Vai perder tempo na cama depois. Porque não adianta você viver muito e viver cheio de limitações. Você ter um Alzheimer. A gente sabe que doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, está muito ligado a agrotóxicos. Isso é intoxicação crônica, porque você não vai desenvolver Parkinson e Alzheimer de um dia para o outro. Então, às vezes, você não associa o aparecimento dessas doenças com a alimentação. E a alimentação é tudo. A alimentação é que vai determinar o que você vai ser. Antes a gente falava assim, você é o que você come. Hoje a gente vai além. O que você come determina o que você é. Se você comer alimento de qualidade, você vai ter saúde. Se você não se alimentar bem, amigo, não tem como. Porque não adianta, Jane, você viver 120 anos e numa debilitado, cama, dependendo das pessoas, gente, para as coisas básicas. Então, eu quero viver muito, mas eu quero viver com muita qualidade. Eu também. Né? É aquela velha história, a gente tem que ser igual uma lâmpada que vai brilhar em toda a sua magnitude até 30 segundos antes de apagar. Então, você tem que ser lâmpada. A gente está aqui para ser lâmpada. A gente não tem que ficar vegetando em cima de uma cama, não é isso, cara? Tô querendo ser Olha que lição, holofote. Mas e você nessa presidência aí, né? O que você está achando? O pessoal tá aderindo? Você está tendo gente para te dar apoio? Como é que tá o esquema seu? Eu queria saber isso aí, contar um pouquinho do trabalho dele. Conta do Mojico pra gente, né? O Mojico é um monte de gente interessada em cultivo orgânico. É ótimo. Surgiu, foi bem legal mesmo. Foi até o Vinícius que dá os créditos aí, que realmente ele foi muito feliz. Fantástico. A associação ela foi registrada em 2013, né? Mas já é um movimento que começou com consumidores, é até um diferencial muito grande da nossa associação. Eram consumidores que justamente estavam nesse movimento de buscar orgânico, não tinha, né? Nessa época não tinha produtores orgânicos aqui em Juiz de Fora. E o Quintino, que é um dos produtores da associação, dos fundadores também, lá de Piau, ele já vendia uma banana que ele já produzia de forma orgânica na escola paineira. E esses pais já tinham um movimento também de comprar arroz orgânico, fazer compras coletivas e tudo mais. Só que aí virava pro Quintino, começa a produzir verdura orgânica aí pra gente também, outras coisas. Aí ele falou assim, então vamos lá. Aí começou uma feirinha na escola paineira, que tá lá até hoje também, agora já com outros produtores. E aí esses consumidores começaram essa busca por produtores orgânicos e incentivar isso. Né? E foi nesse momento que eu cheguei também, logo no iniciozinho ali. Quer dizer que nasceu no Piau? Não, nasceu aqui na escola paineira ali no São Pedro. Tá. Esse produtor que era de Piau, que já tinha essa produção de banana orgânica já. E daí, desde então, a gente vem, né, fazendo ações, né, de divulgação do orgânico, não só para produtores, mas consumidores também. Todo ano a gente faz o Dia Agroecológico, que é um dia voltado só para debate sobre agroecologia, né, como produção orgânica e consumo orgânico. A gente está com uma feira agora também, já está fazendo um ano agora, que é todo sábado lá na Praça do Bom Pastor, né? A gente está aí hoje indo para 17 produtores certificados, então a gente também tem 2 anos que a gente começou a fazer essa certificação participativa, então os produtores todos têm o selo de orgânico do Ministério da Agricultura, tudo mais. A gente também tem realizado, porque isso que acontece, a produção ainda é baixa, né, com relação ao consumo. Então a gente tem que dar a capacidade de formar esses produtores para o manejo orgânico também, que isso é um grande gargalo que a gente tem, né? Porque existe técnicas, né? Existe forma de se produzir orgânico, mas isso foi se perdendo.
né? Então, assim, hoje já tem a ciência tudo, então a gente também faz um curso de formação com o Marcelo Sambiase, que é um professor lá de São Paulo, uma pessoa que já tem 30 anos no ramo de orgânico já. Então ele vem todo ano, faz um curso de 6 meses aqui para capacitação de produtores, né? A gente já capacitou aí cerca de 160 pessoas já, entre produtores, consumidores. Tem sido lá no nosso sítio, que é o sítio Pachamama, ali em Penedo. Mas a gente sempre divulga ali pela mídia do Mogico, né? A Emater participando também desse Carlos, processo. eu vi no site de vocês que quando a gente fala orgânico, a gente pensa na verdura, na fruta, no legume, mas tem geleia, tem uma série de outras coisas que são produzidas dessa forma também, né? E quem quiser participar dessa associação tem jeito? Explica isso um pouquinho pra gente. A gente tem alguns... a feira ela acontece de 8 ao meio-dia na praça lá do Bom Pastor, e depois que acaba a feira a gente faz uma reunião no todo terceiro sábado do mês, onde a gente ali discute, né? Aí a pessoa que quer se associar pode se associar, não precisa ser produtor, porque é um movimento também, a gente tem alguns consumidores muito assíduos que apoiam nas nossas ações. A gente, como associação, a gente não recebe nada, então é sempre trabalho voluntário, então a gente precisa de pessoas que realmente abracem a causa para apoiar. Então, assim, tanto produtores como consumidores, é só chegar na nossa feira lá e que a gente... Tá, a feira é todo sábado. É todo sábado. De 8 ao meio-dia. De 8 ao meio-dia. Ô Carlos, aproveita para dar umas dicas, porque às vezes a pessoa tem um pedacinho de terra em casa, no quintal, e quer plantar alguma coisa. Para ser considerado um produto orgânico, ele tem que não utilizar o agrotóxico. Isso. Mas é só isso? A base, assim, a produção orgânica, ela envolve os 3 pilares, né? Econômico, social e ambiental, né? Então, quando a gente fala da parte ambiental, basicamente não usar produtos químicos, nem o adubo químico, nem agrotóxico e nem a semente transgênica, né? Isso é o básico. Mas dentro desse manejo tem uma série de coisas que a gente tem que ir seguindo para, né? Porque, vamos supor, a gente pode usar esterco, mas você vai pegar um esterco de galinha, de granja, que usa antibiótico. Então a gente pode usar? Pode, mas a gente tem que fazer uma compostagem dela, tem todo um processo que a gente tem que seguir. E para quem quer consumir em casa, assim, basicamente isso, é uma terra, né, sem jogar veneno ali, tentar a semente também, a gente busca comprar a semente sem o tratamento também. É impressionante, eu tive a oportunidade de ter uma horta recentemente, e até a textura do alimento, você planta uma alface ou a couve, você pode tirar da terra e ela ainda fica firme durante dias, o gosto é diferente. Isso acontece porque é o seguinte, logo que eu comecei a plantar, eu reparei isso. A gente vendia o alface, a gente entregava cesta, e aquele alfacezão assim, aí entregava. Aí na semana seguinte a gente chegava para a pessoa, essa semana eu não vou querer alface não, porque o meu tá guardado ainda, tá bonito. E aí a gente foi vendo, às vezes durava 15 dias, e assim, por que isso, né? O alface convencional ele estraga rápido porque usa muito adubo. Então o que acontece? A planta absorve muito mais nutriente de uma maneira que ela não o organismo dela não está preparado para receber aquela nutrição daquela maneira, né? E aí ela nesse momento aí que entra até a praga. Entra a praga porque também aquele excesso de nutriente, a praga vai ali em cima chama atrás atenção. daquilo. E aí isso também favorece o apodrecimento, né? A decomposição disso, porque ela não é uma planta. A gente brinca que é igual a pessoa que toma anabolizante. Todo mundo sabe que faz mal para a saúde, você olha e tá lá, né, grandão, não sei o quê, mas será que tá forte, tá saudável, né? Então a gente faz essa comparação porque realmente a aparência ela não significa que é saúde, né? Então tem esse detalhe também do orgânico. Quando a gente está num mercado assim e a gente olha para um produto, às vezes ele está maior do que o convencional, mais brilhante, mais bonito, isso é algo para se tomar cuidado? Quando nada, você tem que desconfiar. E ele citou bem, tá? Então, quando você for escolher, você colhe aquele pequenininho, o menorzinho, não pega o maior não achando que vai estar levando vantagem com isso.
Mas hoje acontece disso, que assim, tem muitas variedades, igual agora eu tô até assustado. Tem uma cenoura que você olha no mercado, é uma coisa imensa, mas é a variedade, eles vão fazendo ali, muitas vezes é da genética. Porque fica essa coisa, parece que se é menor, né, ele não usou nada, então ele vai ficar menor, mas não necessariamente. Né? A gente tem em casa, tomate é normal, você coloca ali bem. Quando a pessoa está fazendo o manejo correto do orgânico, você não consegue diferenciar olho nu. Né? Você vai pegar uma cenoura orgânica, um tomate, qualquer verdura, qualquer fruta, você vai colocar uma do lado da outra, você não vai conseguir identificar. Diferenciar. Não, a olho nu não, só com exame. E a gente vê o seguinte, aquilo que eu falei, que no Brasil tudo que planta dá, né? Aí, de repente, o que acontece? Você joga uma semente de um abacate, né? Você vê daí dias aquele brotinho do abacate. É incrível. É lindo. Maravilhoso. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já é o último, infelizmente, o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, os maiores desafios, né, de conseguir produzir um produto orgânico. Eu tenho outra dúvida também. Se um produtor em algum momento utilizou o agrotóxico, ele vai ficar no solo durante quanto tempo? Aquele solo se torna infértil, vai prejudicar outras plantações? A gente depende muito do tipo de agrotóxico que ele usou, né? Mas a gente até na lei isso tem o período de transição, né? Então muitas vezes o produtor ele era um produtor convencional e ele quer se tornar orgânico, né? Então normalmente é um prazo de 12 meses que a gente estipula para a terra, né? A gente não tem a certeza que vai eliminar completamente, mas ao longo do tempo a terra vai absorvendo isso para que a gente faça essa transição para o orgânico. Hoje, realmente, a grande dificuldade é cultural, né, com relação ao orgânico, porque antigamente a produção era orgânica, né? Então, os próprios produtores já estavam acostumados com isso. E aí, então, chegou esse pacote tecnológico aí, da semente, do adubo e do veneno. E aí, isso como se fosse a modernidade, né? Então, chegou para os produtores, para aquela agricultura tradicional, e falou assim, olha, o que vocês fazem é ultrapassado. Esse aqui agora que é o jeito, e os produtores, né, se acostumaram com isso, entraram e aprenderam a fazer assim. Então a gente tem que trabalhar muito com eles, valorizando esse saber. Até porque houve muito incentivo para que eles comprassem, né, a ideia, né? Hoje a ampliação da escala de produção também, né? As universidades, as empresas de assistência técnicas, todas se voltaram para isso, né? E o que aconteceu é que assim, já se percebeu que isso não vai durar mais, né? A gente já tem caso aqui em Juiz de Fora, eu já sei de horta que a pessoa teve dentro da cidade e teve que comprar terra para levar a terra para dentro da propriedade dele, porque já tem um histórico de mais de 20 anos de uso de agrotóxico e não coloca matéria orgânica na terra, nada, só aquilo, e chega uma hora que a terra trava e não produz mais. Mas os países desenvolvidos eles já têm mais essa consciência, né? Por isso que a gente fica assim revoltado com essa PL do veneno, porque o Brasil está na contramão do desenvolvimento. Justamente. Então a gente hoje percebe porque assim existe tecnologia, né? Já tem algumas vertentes até dentro de universidades agrárias, né? De tecnologias que a gente usa para a produção orgânica e que, sim, de alto resultado, né? A gente tem fazenda... O Brasil tem uma empresa que é um dos maiores exportadores de açúcar orgânico do mundo. Tem 20 mil hectares de cana orgânica. E assim, com produtividade muito maior do que o convencional. Então, assim, já está se percebendo que esse modelo de agricultura ele vai falir. No longo prazo, uma hora, sim, o orgânico ele não é questão de alternativa, ele não é uma alternativa, ele é uma necessidade, ele é a realidade, né? Então, é uma assim, evolução, né? Não tem outra forma, né? É o caminho. Então, assim, vai chegar um momento que eles vão ter que se render para a agricultura orgânica. Então, assim, a dificuldade que a gente tem é o quê? Assistência técnica. Né? A gente precisa de formação desses produtores, a gente precisa que isso seja, né, fomentado
realmente, principalmente para os agricultores familiares, que não tem por que ficar gastando dinheiro com insumo, né? E sendo que a gente, na agricultura orgânica, pode usar tudo ali, a semente dentro da propriedade, né? O composto, o esterco, tudo ali dentro, você consegue harmonizar isso, né? A gente precisa de incentivo até político também, né? De isenção de imposto, né? De apoio, assim, ao invés da gente restringir, vamos, né, ampliar essa oferta, né, facilitar a vida do produtor, que já tem uma vida tão difícil, ainda vai ter que ficar se preocupando com um monte de coisa para poder vender o produto dele. Fazer um trabalho de conscientização, né, do produtor, justamente. Ele precisa conhecer, porque às vezes ele sempre fez assim, ele não sabe como fazer diferente. Não sabe que tem alternativa e que isso tem valor e que isso está sendo valorizado pelos consumidores, né? E o incentivo, né, financeiro. Porque só dificulta. E esse incentivo fiscal, até você falou do refrigerante, é engraçado, porque agora eles, né, tentaram fazer uma coisa de aumentar o IPI para 20%, um decreto, aí agora 4% de IPI. Então reduziram o IPI do refrigerante. Então você vê que para essas coisas, né, para produtos industrializados e tal, tem uma série de incentivos, né, e que para o pequeno agricultor não tem. Tem até um dado aqui, ó, de crédito do governo. 84% do crédito para a agricultura é para o agronegócio, só 14% é para o nosso alimento. E sendo que a agricultura familiar ela representa 80% do que a gente se alimenta, né? Tomate, alface, isso é agricultor familiar. O agronegócio produz soja, produz algodão, produz commodity que é para exportação, para tratar de animal, basicamente, fazer ração. Então, o agricultor familiar mesmo, se a gente pegar aqui, ó, terras utilizadas, a agricultura familiar representa 24%, 76% está na mão de grandes fazendeiros. Alimentos produzidos, 70% da agricultura familiar, 30%. Empregos, o agronegócio gera 1,7 empregos para cada 100 hectares, o agricultura familiar 15, 10 vezes mais emprego. 10 vezes mais. E a gente tem 24% da terra. Então, essa discrepância que só a política pode mudar, né? A gente fica aqui na luta, né, fazendo, reivindicando, mas se os governantes não se atentarem para isso e mudarem esses dados... Mas eu acho que não são os governantes, eu acho que somos nós, a população. Reivindicar, né? Então, quem que a gente vai colocar lá para nos representar? Então, eu acho que tem que ser isso, olha, evolua. Use orgânico. Escolha em quem que você vai votar. Quem que você vai votar? Apoia orgânico? Se ele apoia orgânico, vote nele. E depois lembre de cobrar, porque a gente não tem memória. A gente vota no amigo. Gente, amigo é bom, sabe para quê? Você levar para churrasco final de semana em casa, aí você chama o amigo, né, toma sua cerveja e tudo. Você não tem que votar no amigo, você tem que votar numa pessoa que está preparada para te representar lá. E depois você vai cobrar. Você fica com o nomezinho lá, o WhatsApp. Hoje está fácil, né? A gente WhatsApp para ele, olha, você está fazendo isso, se ele fiscaliza o que ele fez, a gente tem que cobrar, o ano é esse. Vamos parar só de reclamar, vamos, né, levantar da cadeira e agir. Exatamente, a gente tem que agir. Não adianta só ficar reclamando, porque eles não fazem, tá aí você, está fazendo alguma coisa. Então, evolua, use orgânico. Tem mais de 300 e poucas associações que estão contra essa PL do veneno, contra 200 e poucos deputados. Isso já é um ponto muito positivo. Gente, até a ONU mandou coisa exatamente, contra isso. exatamente. Todos não faz sentido, né? A gente sabe que é um grande lobby empresarial, que isso aí não está nem um pouco voltado na preocupação com a população, com a gente. Tem essa coisa assim que o orgânico não pode alimentar o mundo. Isso aí é igual eu falei, tem uma fazenda de 20 mil hectares de cana. 20 mil hectares é muita terra, sabe? Sem usar produto químico, orgânico, certificado. Então, assim, a gente tem condição de alimentar o mundo, né? Mesmo porque, será que o que eles estão produzindo é alimento? Não, com certeza não. É uma coisa que é produzida com veneno. Mata a fome, pode matar a fome, mas não enche a barriga, mas entre ser um alimento é muito diferente, né? Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão, porque é muito importante. E a gente tem que ver o seguinte, a cana, plantou a cana, mas a cana, né, a Jane foi criada na roça, ela dá o mel, ela dá o melado, ela dá a rapadura, ela dá açúcar. Açúcar mascavo é uma delícia, ela tempera, ela é super gostosa de comer.
Então vale a pena, você faz doce, você faz isso, faz aquilo, tudo com a cana. É a diversidade, né, gente? A agricultura Entendeu? orgânica Você tem pensa cana, nessa diversidade. um elemento, e vai e por aí afora. Quanta coisa faz? É ótimo isso aí. Bom, eu acho que hoje a gente cumpriu a nossa missão Muito de bom. informar a população Forme sobre um uma assunto... horta orgânica na sua casa, Com igual a certeza. sua. Pense orgânico, pense em quem você vai votar. Exatamente. Né? Seja um voto que não traga benefício só para você, mas para a comunidade em si. E eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês na mesa de hoje. Obrigada. Sempre que eu te recebo é uma oportunidade de aprender muito. E, Carlos, foi um prazer te receber. Espero que você volte mais vezes para falar sobre o seu trabalho. E já agradeço por tudo que vocês têm oferecido para a gente. Alimento de verdade, né? Com certeza. É isso aí. Todo vale sábado lá no Bom Pastor, pessoal. Então, Querendo até o ter essa meio-dia. opção. Tem site também, tem site. Comida de verdade. Passa o endereço do site de vocês. Quem quiser conhecer é www.mojico.com.br. Mojico é com G. Tá? E lá tem o histórico dos produtores todos para conhecer um pouco. Tem no Facebook também, que eu vi. Tem, eu só não sei de cabeça. Acho que é Mojico JF. Mojico. É isso aí. Doutora Alice, quer passar um contato caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida? Eu vou passar, então, é www.doutoraliciamaral.com.br e nós temos, né, no Facebook, enfim, é fácil de achar. Se quiser alguma informação, alguma coisa, a gente está sempre disponível. Eu acho que uma das grandes funções do médico é justamente divulgar conhecimento, é compartilhar informação. Por isso que eu adoro vir aqui, que eles abrem esse espaço para a gente falar. E deixa a gente falar à vontade, sabe? O que a gente pensa, a gente não tem que ficar filtrando, não. Isso é muito importante. Muito obrigada. É um prazer, uma honra muito grande fazer parte da família Mesa de Debate. É um ótimo programa para quem gosta de falar e para quem sabe o que falar, né? Bom, Janaína, muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Doutora Jane, muito obrigado. Vou ter que terminar correndo. 30 segundos. Ai, meu Deus. Gente, eu gostaria muito de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Sem você, nada disso seria possível. Muito obrigado. A gente encontra amanhã, 11 horas da manhã, aqui pela TV Juiz de Fora. Hoje, às 6 horas da noite, com a nossa reprise, ou a qualquer momento, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Só procurar por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.